Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos aqui na nossa casa de oração. Boa noite, pessoal do Instagram, da mídia, que todos também sejam muito bem-vindos, para que possamos aproveitar o melhor desse tempo aqui com Jesus, com todos nós aqui da nossa família na Casa de Luz. E eu quero primeiro dar uns recadinhos, da casa aqui. Na segunda-feira, às 8 horas da noite até às 9, a gente tem estudo online. Na terça-feira, hoje, temos das 7h30 até às 9 horas as palestras, os tratamentos de passes, e esses daí são todos presenciais, tá? Na quinta-feira temos o tratamento de desobsessão e também é presencial, das 8 às 9. No sábado, às 9h30 da manhã até às 11 horas, a gente tem a evangelização infantil. Então, esse aqui são os nossos horários, os nossos trabalhos. E se alguém estiver interessado, pode nos procurar, a gente dá maiores orientações. Quem estiver de celular, eu peço por favor desliguem, tá? E na hora de sair vocês liguem novamente. Então vamos agora nos confortar em nossas cadeiras, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, aliviando o nosso coração, retirando todas as preocupações, para que possamos receber tudo aquilo que viemos buscar. E vamos então assim, fazendo a nossa prece de início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Vamos então agora nesse momento fazer a leitura de preparação do ambiente. Vamos chamando o nosso irmão Ezequiel, que estará explanando no livro Vinha de Luz, a Verdade, é a lição 175. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sempre que nós começamos a assistência espiritual da noite, nós fazemos uma preparação. E hoje ela será feita com o livro Vinha de Luz, como nós já ouvimos, E tem uma passagem do Evangelho do Mestre Jesus que se chama A Verdade, E Jesus nos fala essa passagem na fatídica noite do Getsemane, onde ele dá os últimos ensinamentos aos seus discípulos. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguns evangelhos falam que ninguém vem ao Pai senão por mim, ou ninguém vai ao Pai se não for por mim. E aí Emmanuel discorre a respeito dessa passagem e que nós vamos ler, a 175. Por enquanto,
ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. Na claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Há que esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro e o carvão, com o auxílio da natureza, e ele se converte em diamante. Por isso, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhes os raios celestes, transformadores. E começa a observar a experiência sob outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor de novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Emmanuel deixa claro para todos nós que o ser humano é um elemento em construção, e à medida do tempo ele vai descobrindo as verdades da vida, né? A maturidade espiritual vai se dar com o tempo, e a partir disso ele vai descobrindo que Jesus é a luz do mundo, né? Jesus certa vez fala para os seus discípulos, né, na sua missão: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, a grande verdade que Jesus nos fala é que vós sois luzes, ou seja, nós somos luzes, adquiriremos conhecimentos muito maiores do que nós já sabemos, e isso vai nos elevar espiritualmente. E nós vamos compreender as passagens ou os ensinamentos de Jesus à medida em que nós formos observando, formos maturando os nossos pensamentos, formos maturando o nosso espírito. Ok? E agora nós vamos chamar o João.
Pedro, para que possa fazer por nós a palestra da noite de hoje. Graças a Deus. Obrigada, Ezequiel. Então, como ele já chamou, então, seja bem-vindo o nosso palestrante de hoje. O nosso palestrante de hoje é o João Pedro, que fará a explanação do Evangelho desta noite. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos iluminar nesse momento, que tenhamos alguns minutos aqui de reflexão, de conversa, de aprendizado, né? Que possamos crescer juntos. Inclusive a abertura do Ezequiel tem muito a ver com o nosso tema de hoje, né? Depois, a hora que estiver aqui, nós vamos pontuar aqui que tem uma ligação muito grande, né? Como sempre, né? Todo o Evangelho é um todo e ele funciona, né? Tem muitos pontos de ligação de vários aspectos que nós vamos olhar. Então, o nosso Evangelho vai ser do capítulo 23, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Estranha Moral, né? Esse capítulo, particularmente, eu gosto demais. É um capítulo que, quando eu vi que era comigo, eu falei assim: pô, esse é legal, porque eu sempre gostei desse tema, justamente porque ele é diferente, né? Esse Estranho Moral, nós vamos ver assim, só por esse tema que nós vamos ver aqui hoje, é um capítulo que mostra um Jesus falando coisas de uma maneira completamente distinta do que nós estamos acostumados a ver, que é aquele Jesus manso, aquele Jesus tranquilo, né? É o Jesus das parábolas, é o Jesus da mulher adúltera, aquele que vai trazer a paz, que traz a... E aqui, algumas coisas que ele diz são um pouco diferentes. Então, quando nós olhamos a primeira vez, parece estranho, mas quando nós estudamos e olhamos, faz todo sentido. E o item que nós vamos ver hoje é o item 9, que é: não vim trazer a paz, mas a divisão. Quer dizer, já começa pelo título, que é né, não é muito comum a gente ver num texto religioso. Então, tem duas passagens que são registradas por Mateus e por Lucas. E eu vou dar uma lidinha rápida, que é bem curtinha, só para a gente saber, porque não é um trecho que é muito comum. As pessoas, em geral, não conhecem, né? Todo mundo conhece a parábola do semeador, mulher adúltera, o sermão da montanha, mas esses aqui são passagens que, em geral, é de desconhecimento das pessoas. Então, a primeira é de Mateus e é a seguinte: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar do seu pai o filho, da sua mãe a filha, da sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os da sua própria casa. O outro, que é de Lucas, é parecido com esse: vim para lançar fogo à terra, e o que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Então, se nós olharmos esses trechos, chega a ser até assustador, né? Parece quase uma ameaça. Então, nós olhamos assim, então, até no próprio texto, assim, Jesus estaria louco quando falou isso? Ou será que é real o que ele disse? Sim, né?
né? Se quando nós começarmos a prestar atenção e analisarmos a profundidade dessas palavras, nós vamos ver que faz todo sentido. Por quê? Como sempre, né? Jesus estava a alguns furos na nossa frente, muitos furos na nossa frente. Então ele já antevia tudo o que estava por acontecer. Então Jesus tinha consciência plena de que quando você traz uma nova ideia ao mundo, ao conhecimento das pessoas, essa ideia traz mudanças. E essas mudanças vão fazer com que as pessoas optem por seguir um lado ou seguir o outro. E Jesus traz ideias que são diferentes. Agora, essas ideias, para chegar no mundo, digamos assim, elas têm que ter uma base. Né? Não é qualquer ideia que vai mudar. Mas nós estamos falando de Jesus, então as ideias dele tinham peso e muito peso. Né? Tanto é que nós estamos discutindo as ideias dele 2000 anos depois. Nós estamos aqui justamente para conversar sobre isso. Então, imagina, olha o peso das ideias dele. Quer dizer, se mantém, ainda se discute e se pensa sobre isso. Né? Então, toda vez que nós temos mudança, então a palavra aqui até vai ser meio que, durante a nossa conversa aqui, vai ser meio que intercambiável aqui a ideia, mudança, né? Divisão. Por quê? Quem trabalhou, né? Sabe, por exemplo, você está num lugar, a empresa trabalha de uma certa maneira, então o chefe chega e amanhã ele fala assim: olha, a partir de amanhã as fichas serão preenchidas pelo computador. Coisa simples, exemplo bobo. Quem gostou da ideia vai falar: que legal, eu vou preencher pelo computador, vai mudar. Quem não gostou da ideia vai fazer de tudo para que a ficha não seja feita pelo computador. Vai desligar o computador, vai falar que não entendeu, vai falar que não aprendeu, e assim vai. Então, quando você propõe uma coisa nova, causa uma divisão dos que aceitam e os que não aceitam. E assim vai. Né? Então, Jesus, vendo o futuro, ele sabia que quem aceitasse as ideias dele iriam para um lado, e quem não aceitasse iria para o outro. Né? E o tamanho das palavras dele serão proporcionais ao conflito que isso vai gerar. Né? Então, o que Jesus chega e diz? Vamos tentar nos colocar um pouquinho naquela época. Né? Imagina bem, nós tínhamos os romanos dominando Israel, né? Os romanos totalmente militarizados, naquele pensamento o imperador, os generais, os soldados, os senadores, aquela hierarquia bem determinada que você não poderia fugir. Lembrando que o Império Romano dominava a Europa inteira, quer dizer, era um poderio enorme, quer dizer, tudo muito rígido. Aí você tinha, sendo dominados, os judeus, que também tinham os seus sacerdotes, né? Os fariseus, que eram os doutores da lei, que também eram uma casta separada, e o povo apartado. Aí nós temos o quê? Nós chegamos, Jesus simplesmente fala: olha, eu sou o Filho de Deus, Ele me enviou para dar um recado para vocês. Eu vou dizer para vocês o seguinte: o que está valendo daqui para frente, é que quem for se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. O bacana agora é ser simples, é servir. Eu venho aqui para servir, não para ser servido. Nós vamos acabar com essa história de dente em dente, olho por olho. A partir de agora é amor, é perdão, é sermos todos iguais, porque Deus é um só, está acima de todos, e todos nós somos irmãos em Deus. Imagina você colocar isso num povo que estão sendo dominado, quer dizer,
Imagina a parte prática disso. Você está literalmente incendiando o mundo, né? E Jesus fala aqui: eu vim lançar fogo à terra. A palavra dele. Então está fácil de entender. Ele vem e está com fogo mesmo, no sentido não literal, mas no sentido de ideias. Ele vem e coloca ideias que são incendiárias, porque aquilo revoluciona a situação de então, e até hoje revoluciona. Tem muita gente que não aceita isso até hoje, né? Então, o tamanho das palavras dele são gigantescas, né? E quando você traz mudanças, a mudança é proporcional, assim, vamos chamar a palavra destruição, mas eu vou explicar. A destruição que ela vai causar é proporcional ao tamanho da mudança, mas não a destruição no sentido ruim, mas no sentido de reforma. Eu até peguei um exemplo aqui. Você vai pegar uma casa, você tem uma casa simples. Essa casa é legal, eu gosto dessa casa, mas eu quero deixar ela mais bonitinha. O que é que eu faço? Passo uma massa, dou uma lixadinha e pinto. Ficou bacana, legal. Não, mas a casa está precisando um pouquinho mais de espaço. Eu faço um outro pavimento, faço uma laje nova, faço um outro teto, etc. Ganho espaço, já deu mais trabalho, mas ainda aproveitei a casa. Agora, se eu preciso de algo totalmente novo, porque aquilo não funciona, a única opção que eu tenho é derrubar a casa e fazer ela de novo. Então, Jesus, a ideia dele foi: isso aqui não funciona, eu preciso avisar eles como é que isso aqui funciona. Então, eu tenho que vir derrubar a casa. E foi o que ele fez. Então, ele já sabia. Então, quando ele trouxe esse impacto, né, que foi terrível, no primeiro momento, o que acontece? As pessoas que perceberam que foram justamente quem crucificou, sabiam que iam perder vamos lá, ser questionado do poder que eles tinham, né, começam a se revoltar. Só lembrando, eu sempre gosto de lembrar essas coisinhas, né? Porque a gente fala assim: os poderes, eles não gostam de perder o poder, né? Lembra o seguinte, né? Quando a gente está em casa assistindo televisão e a mulher e a esposa chegam e falam assim: eu quero assistir a novela de futebol, a coisa também pega. Então, essa história de o poderoso, não, todo mundo, ninguém gosta de sair da coisa que gosta. Ninguém quer sair da zona de conforto. Nós, seres humanos, ainda somos assim, né? E aí começa. Aí você tem as guerras religiosas, por causa de, no começo, os cristãos eram perseguidos, passam a perseguir, depois quando eles crescem, então, tem as cruzadas, um monte de gente vem a desencarnar e falecer por causa disso. Tudo por quê? Orgulho daqueles que detinham a palavra, diziam deter a palavra de Jesus, mas assim, na verdade, não detém nada, porque quem mata em nome de Jesus, na verdade, não entendeu nada do que ele está falando, né? Porque em nenhum momento ele fala para fazer isso, né? Aí tem os donos da verdade, que aí justamente o Ezequiel falou das verdades que cada religião tem, né? E cada um começam as divisões, começam a aparecer as divisões, quer dizer, aí tem a igreja tal, tem a igreja católica, tem a igreja ortodoxa grega, tem o Lutero que vai lá e divide em um certo momento, aí começa a divisão da divisão esse pessoal dos testemunhos de Jeová, e assim por diante. Você vê, então, hoje tem N, Assembleia de Deus, Batista, Luteranos, né? Então, hoje em dia nós temos uma infinidade de divisões, inclusive nós temos divisões no próprio Espiritismo. Quer dizer, também não somos tão melhores assim, porque também nos dividimos. Por quê? Porque cada um acha que tem a verdade em si. E é um problema, nós temos que tomar muito cuidado disso. Quer dizer, quem é verdade? Como disse Ezequiel, quem é verdade de verdade é Jesus. Só Ele. Ele é verdade. Mas a gente vai demorar um pouco para chegar nesse ponto, para perceber isso.
enquanto isso a gente acha que nós é que estamos com a verdade. Eu sempre brinco, né? Porque nós cristãos, né? A gente concorda em 90% com os outros. Todo mundo fala assim: Jesus é Filho de Deus, é o caminho da salvação, vem ensinar a nós como trilhar o caminho correto, foi enviado por Deus, propôs um mundo de amor, de perdão, etc, 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 etc. Vamos combinar em 90% e vamos brigar, nem brigar, nós vamos discordar em 10% e a gente consegue nos separar, tendo 90% de concordância e 10% de diferença. Se fosse o contrário, dava até parado. Mas a gente consegue, em 10% a gente consegue. Quer dizer, como nós somos difíceis. Nós, seres humanos, somos muito difíceis. Então, nós estamos falando de ideias, de revoluções, de mudanças de pensamento. Então, toda ideia revolucionária é boa, que aí parece que tudo que é revolucionário é bom. Mas nem sempre. Estou dando exemplos bem bobos. Um tempo atrás, assim, para quem tem mais idade, né, perto da minha idade, por exemplo, a gente vai lembrar que a gente tinha uma educação rígida, né? O pai olhava para a gente e já dava, só não sabe falar, né? Só olhava para a gente e já dava aquele calafrio na espinha. Aí alguém tem uma brilhante ideia e fala assim: agora a criança não pode ouvir, não, tem que deixar ela fazer o que ela quer. Aí agora nós temos as crianças que, quando o pai fala não, lá no supermercado, se atiram no chão porque ele abre o berreiro, porque não vai comprar as coisas. Quer dizer, aí os psicólogos falam assim: não é bem assim, porque tem que aprender a ouvir não, porque a vida não dá só tudo certo. Né? E muito parecido com isso é aquela, né? Tipo, eu vou dar para o meu filho tudo que eu nunca tive. Aí eu vou dar tudo que eu não tive. Pô, vou falar por mim. Era um presente no aniversário e um presente no Natal, e olha lá. E você tem que cuidar muito bem daquele presente, porque você sabia que se ele quebrasse, não ia ter outro. Agora que nessa toda semana ganha alguma coisa, não dá valor. Então, nem toda mudança é positiva. Às vezes nós não percebemos. Então, como é que nós vamos saber? Prestando atenção. Presta atenção e vamos ver. E a gente vai falar um pouquinho na frente sobre isso aí. Então, tudo muda. Né? Então, o Chico, né, sempre falava que tudo, a famosa frase, né, tudo passa. Né? Só tomando cuidado que, na verdade, a frase correta é tudo na terra passa, né? Porque Deus não passa, Deus é eterno. Então, aqui que nós estamos num mundo em construção, né, num mundo de evolução, as coisas passam. E tem que passar. Porque como eu vou evoluir se as coisas não mudarem? Né? Seria a história do como é que você faz o omelete sem quebrar o ovo, né? Ou aquela brincadeira, né? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? Então, a gente, se quer que o mundo evolua, todo mundo pergunta: você quer que o mundo fique melhor? Eu quero, mas então vamos mudar? Não quero. Por quê? Nós temos dificuldades com mudanças, o ser humano tem, né? Só ver assim, criança pequena, né, tem aquela fase que ela quer sempre ouvir a mesma história, né? Crianças querem sempre ouvir a mesma história, quer sempre ouvir ver o mesmo desenho. Por quê? Porque é importante saber, ter aquela rotina para que a pessoa se sinta segura, porque também tem que ter uma rotina. Então, nós estamos falando de equilíbrio. Quer dizer, toda mudança é boa, nem sempre, né? Nós precisamos de coisas firmes para nos mantermos de pé, né? E essas mudanças, que aí vem o X da questão, quando nós escolhermos mudar, temos que estar em mente que às vezes nós vamos pagar um preço por algumas mudanças. Isso pode ser qualquer coisa, tá? Não é só na parte religiosa, mas vamos pegar uma parte religiosa. Hipoteticamente, a pessoa vem sempre aqui no centro, gosta das palestras, acha que aquilo tem a ver com ele, que é bacana. Só que ele ainda não é, ele não se chama espírita, ele ainda não é, não se define como espírita. E a família também não é.
Mas num certo momento ele fala assim, a partir de agora eu quero ser espírita. Ok. Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que tenha problemas com a família. Porque essa é a divisão que Jesus fala. Quer dizer, vai dividir? Não sei, pode ser. Mas você você sabe, você está ciente disso, que você pode passar por isso. Mas se você fizer bem para você, vá em frente. Porque eu estou falando de coisas que são boas, porque às vezes nós precisamos romper com grupos ou coisas ou hábitos que são ruins para nós. Né? E esses hábitos, assim, aquelas pessoas vão olhar para a gente e falar assim, poxa, você não é mais o mesmo. Aí você tem que falar, ainda bem, estou melhorando. Então, algumas mudanças serão dolorosas, mas são importantes para a gente deixar os hábitos ruins para trás. Né? Porque como é que eu vou melhorar se eu não deixar as coisas ruins para trás? Eu tenho que virar as costas e ir embora. Então, só assim. Que é que nem Jesus, né? Lembra quando ele chega para o moço, o rapaz chega para ele e fala assim, Senhor, como é que eu acompanho o Senhor para o céu? Ele fala, larga tudo e vem, me acompanha. E ele falou, não vou conseguir. E ele desiste. Então, às vezes a pessoa não consegue largar. Mas às vezes é obrigado a virar a página e seguir. Então, talvez a grande pergunta aqui de $1 milhão é a seguinte, né? Quais são as mudanças corretas? Quais são as mudanças que eu devo fazer? Com certeza, primeiro a gente tem que estar com um compromisso do coração de querer fazer boas mudanças, né? Porque tem gente que muda sem saber o porquê está mudando. A chance disso dar certo é mínima. A gente tem que estar sempre consciente, eu quero mudanças para melhor na minha vida. Nós, numa casa espírita, é lógico que nós vamos dizer o seguinte, sempre essas mudanças têm que ser baseadas no Evangelho. Para onde eu vou está mais próximo do Evangelho do que eu estou agora, ótima mudança, bem provável que vai dar certo. Né? Se não, pense bem, né? A gente está se afastando do caminho. Aí eu vou acertar todas as mudanças? Não vai. Não vai mesmo. Por quê? Porque nós temos a visão limitada. De novo, o Zé falou também na preparação. Quer dizer, nem todas as verdades estão abertas em todos, porque nós ainda não temos o conhecimento total das coisas. Então, mesmo a gente achando que alguma coisa está indo o lado correto, ainda não vai dar certo. Mas não tem problema. De novo, nós estamos em construção. Então, é o acerto, é o erro, o retorno, errei, tudo bem, começa de novo, dá para arrumar, vai lá, arruma, pede perdão, acerta, reconstrói, aprendeu mais um pouquinho, ótimo, nessa não cai mais. Então, é assim da vida, nós vamos errando, acertando e vamos construindo, vamos melhorando. Então, isso aí faz parte do nosso aprendizado, faz parte do caminho que nós escolhemos e traçamos, né, para conseguir chegar lá. Então, que cada um de nós tenhamos a sabedoria, né, de achar o caminho, saber que algumas mudanças serão dolorosas, mas necessárias. Não precisa ter vergonha, a gente passa por isso mesmo. Né? E que tenhamos a inspiração, né, pelo divino, pelo bom, para que tomemos os caminhos sempre corretos. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite, que Deus ajude. Obrigada, João Paulo e João Pedro. Depois desses ensinamentos, né? Mais uma vez, vamos nos confortando em nossas cadeiras, elevando os nossos pensamentos e deixando sair do nosso coração, do nosso peito, aquele sentimento, para que possamos enviá-lo para todas as pessoas e para todos os lugares,
que precisam de uma oração, de uma vibração, de um amor, de um carinho, de um pensamento bondoso. E vamos direcionando então agora as vibrações da noite. Vamos vibrando pelo nosso planeta, vibrando por todos os países que se encontram em conflitos. Vamos vibrando pelo nosso país, vibrando por toda a sua população, vibrando pela classe política do nosso país, que eles possam ajudar o povo. Vamos vibrando por todos os hospitais, por todas as pessoas que se encontram no leito de dor, vibrando por todas as casas de repouso, de asilo, por todas as casas de oração, vibrando por todas as escolas, vibrando por todos aqueles que deixamos em nossos lares, aquelas pessoas que sempre nos atiçam. Vamos lembrando e envolvendo essas pessoas com maior calor, com maior amor, para que elas possam ser pacíficas com elas mesmas e com todos os outros familiares, vibrando pelos nossos empregos, pela nossa vizinhança, pela nossa comunidade, vibrando por esta casa de oração que nos acolhe. E vamos deixando uma vibração especial nas mãos do nosso Mestre Jesus, para que Ele leve essa vibração para todos os lugares e para todas as pessoas de maior necessidade neste momento. E assim, vamos fazendo a nossa prece de agradecimento e encerramento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor Jesus, de todo o mal. Uma boa noite a todos. Peço que todos possam ficar em oração, para que possamos passar para a parte 2 dos trabalhos desta noite, que são os passes, os tratamentos. E uma boa noite a todos de novo, que possamos ser acompanhados para os nossos lares, com os nossos anjos guardiães. Uma boa noite, uma boa semana para todos, e que possamos nos encontrar na terça-feira que vem para mais uma reunião evangélica no aprendizado do nosso Mestre Jesus. Boa noite a todos. Número 1. Pessoal, último recadinho. Recebeu o passe, tomou a aguinha. Se quiser conversar, por favor, lá fora, para não atrapalhar o pessoal que está trabalhando aqui dentro, porque o burburinho acaba atrapalhando, tá? Serve para assistidos e trabalhadores da casa. Ok? Obrigado.